Olá, voltamos para o segundo bloco da pastoral, do programa Sobriedade Sim, da Pastoral da Sobriedade. Hoje, com a alegria de termos aqui o Carlão, que é coordenador da Pastoral da Sobriedade na cidade de Santa Adélia, e a Aline Lopes, que é agente da Pastoral também lá. Mas, Carlão, do momento que você decidiu e constituiu o grupo, quer dizer, você antes de criar o grupo, você chegou a frequentar algum grupo da Pastoral da Sobriedade em Catanduva, é isso ou não? Fui 2 vezes na reunião lá e aprendi muito na Pastoral da Sobriedade dentro da clínica, os 12 Tá. passos. A clínica, ela levava Ela trabalha nos 12 passos, da né? Pastoral da Sobriedade. Na Pastoral da Sobriedade. Aí me interessei e falei, vou viver esses 12 passos, que é o admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar, renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. São os 12 passos da Pastoral da Sobriedade. Tá bom de memória, né, Dona Inês? E eu falo assim, eu pergunto, eu vivo ele, os 12 passos todos os dias. Porque um dependente, se ele pular um passo, à noite ele não consegue festejar. Tem algum passo, assim, que para você foi mais difícil, você, além do admitir? É o primeiro, né? É o primeiro. Quando a gente está nas drogadições, a gente não admite. Eu falava para minha mulher que eu ia parar. Um dependente, ele nunca pode... Eu falava que eu ia dar um tempo assim na cocaína e ficar só com o álcool. Não. Quando você batiza o álcool com a cocaína, é que nem um casamento. Aliás, Carlão, isso é importante que talvez você saiba, né? A ciência explica. Por alguma razão do funcionamento do cérebro, a pessoa quando faz uso de algum tipo de droga, e até droga cruzada, como a gente chama, álcool, cocaína ou outra, se ele volta a usar qualquer droga, ele desencadeia, dispara um mecanismo cerebral que às vezes devolve a ele a compulsão, o desejo de voltar àquela droga de preferência ou de predileção, como é chamado, né? Então, por isso, nos próprios grupos de autoajuda, a gente fala só por hoje estou sóbrio, só por hoje estou limpo, é porque às vezes um golinho, uma tragadinha, né, desencadeia esse mecanismo e aí, assim, é só por hoje e todo dia a gente assume esse compromisso, né, para nos encadear esse processo, né, Dona Ineu? Quantos que recaem porque falam, só vou tomar um golinho, né? O último gole, onde que vai ser? Perto do cemitério, né? Pois é. Mas, Aline, aí você, teu irmão, tua mãe, participando do grupo da Pastoral da Sobriedade, isso mudou a convivência familiar? Como é que isso também, para o dia a dia, para a sua vida, como é que a participação na Pastoral da Sobriedade afetou a tua vida? Muda tudo, né? Uma quarta-feira que a gente fica sem ir já é completamente diferente, porque cada quarta-feira é um passo. Que nem o Carlão falou, todos a gente vive cada quarta-feira um. E ajudou bastante, a gente se uniu muito, meus pais separaram, a gente era muito criança, então a gente cresceu meio cada um por um canto. E depois da pastoral, da igreja, juntou outra família novamente, completamente diferente. Que maravilha. Hoje você conseguiu viver essa compulsão de compras com sobriedade, Aline? Às vezes sim. Só por hoje, graças a Deus. Aliás, tem uma história, queria lembrar, como é que chamava a sua secretária, Dona Ineu? Que ela percebeu A Deise. A Deise, né? A centopeia, como é que é essa? É porque ela recebeu a visita de uma sobrinha, e a sobrinha viu assim a coleção de sapatos, coleção de saias. E a sobrinha viu todos aqueles sapatos e falou, tia, a senhora é parente da centopeia? Mas Tem 100 pares de sapato, né? É assim mesmo. Mas ela se formou em psicologia. Que maravilha. Tá, Um abraço para você, Deise. E ela falava isso com muito humor, né? Que aí ela também se percebeu, né, com essa compulsão por sapato, né? Que é uma tendência aí das mulheres. Hoje o grupo funciona às quartas-feiras. Tem bastante gente que participa do grupo, Carlão? Bastante gente, assim, que apoia, que vai, e o resultado, que fala assim que são poucos que ficam em pé.
Mas nesses poucos que a gente consegue resgatar, que ninguém dava valor, você vê as famílias que nem a Aline está falando, nossa, é uma felicidade, onde passa, ô Carlos, olha o teu trabalho. Fala, não, o trabalho de Deus. Tudo hoje eu peço para Deus. Porque se a gente não estiver sentindo nada hoje, a gente está morto. Que uma pessoa, não é? Você acordou e já agradeceu esse Deus que é maravilhoso e que me tirou de tantos lugares que ninguém acreditava. Mas conta um pouquinho assim, como é que a sua esposa conseguiu vencer? Porque ela casou com 15 anos, né? E aguentou esse período todo sendo fiel, sendo companheira. Quais foram as estratégias que você percebe que ela usou? Olha, Dom Aurínio, é assim, eu falo que a minha esposa é uma pessoa guerreira, porque ela perdeu a mãe com 8 meses de idade, nem conheceu a mãe dela. Veio de uma família muito humilde, pai dependente, judiava muito, muito, muito da minha esposa. Mas a minha esposa, eu acho que nunca deixou de dar amor para mim. Nunca. Sempre me apoiava, ia em biqueira, ia pagar dívida comigo, em tudo. E acreditava nesse Deus. Porque a gente fala que a gente tem que acreditar para poder seguir e levantar e ficar em pé. Mas eu acho que ela foi uma esposa que ela olhava em mim e falava para todo mundo, não, ele é o pai dos meus filhos. O que Deus uniu, o mundo não vai destruir. E com honra e glória de Deus, já vai fazer 5 anos, 8 meses e 2 dias em sobriedade, junto com essa mulher que é uma mulher guerreira, uma mulher excelente mesmo. É uma esposa daquela que, olha, que eu não enxergava. Eu não enxergava que eu estava jogando fora. A minha família, que Deus me deu tão maravilhoso. Quer viver a virtude e o sacramento do matrimônio, né, Dom Irineu? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na Isso. saúde, na doença. Essa Principalmente quando acentua, descobre que as drogas também provocam uma doença, ou são efeitos já de uma doença, né? Se a gente trata de um tuberculoso, trata de um leproso, trata de um canceroso, por que não tratar bem de alguém que é dependente, né? Aliás, essa que às vezes, como você mesmo disse, às vezes as pessoas não têm consciência que a dependência é uma doença. Quando alguém tem um membro na sua família que tem uma determinada doença, todo mundo sabe que tem que buscar ajuda, que precisa curar. As pessoas até têm paciência, né? Faz a canjinha, né? E às vezes a família, por não entender, às vezes não tem paciência com aquele que se tornou dependente de álcool e outras drogas. E isso, a pastoral da sobriedade ajuda até a compreensão do que é a dependência e até como enfrentar essa realidade que infelizmente infelicita muitas famílias. Nós vamos fazer mais uma vez um pequeno pausa aqui para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuar conversando no último bloco com o Carlão e a Aline aqui, que são de Santa Adélia, aqui no estado de São Paulo. Até já.